Pô, você vai comprar? Calma, não compra ainda não. Você já comprou? Mas mesmo assim fica aí, porque eu tenho uma informação importante pra você. Eu tô comparando aqui o Ryzen 7 5700X e o Ryzen 5 5500X 3D. Dois processadores que costumam estar ali em preços muito próximos e que deixam muita gente em dúvida. Afinal de contas, qual dos dois processadores você vai escolher? Por que tem um Ryzen 5 que tá custando quase a mesma coisa de um Ryzen 7? Será que compensa eu pegar o Ryzen 5 5500X 3D ou o Ryzen 7 5700X? Um tem 8 cores 16 threads, o outro tem 6 cores 12 threads, mas tem o tal do X3D, esse empilhamento de cache. Será que vale a pena? Será que mais pra frente eu não vou me arrepender de pegar um processador com menos cores e menos threads? Será que não é melhor pegar o 5700X e se preparar para o futuro? Ou de repente o 5500X 3D vai trazer tanta performance assim que eu vou acabar esquecendo do 5700X? É o que eu vou responder pra vocês. Afinal, essa dúvida aí apareceu e faz bastante sentido, porque são dois processadores que estão muito próximos e eu testei eles aqui para mostrar pra vocês qual que é a melhor opção. E essa provavelmente foi uma das dúvidas mais recorrentes de quando a gente trouxe aqui a análise do 5500X 3D. E eu confesso que realmente, né, é um processador que a gente poderia ter incluído aí no review, mas se a gente fosse incluir todos, ia ser um review de uns 40 processadores, porque na verdade ele é um processador interessante para comparar com vários outros. A gente comparou no lançamento com o 5700X 3D e com o 5600, além do 7600, que é um AM5. Aqui a gente vai focar especificamente nesses dois processadores. E é sempre bom que vocês trazem um feedback, que daí eu sei exatamente o que vocês querem ver e a gente consegue dar uma atenção especial para esses dois CPUs. E por que a galera ficou em dúvida? Faz bastante sentido, na verdade. Se você está pesquisando para comprar, provavelmente você deve ter notado que esses dois processadores estão com preços similares. E se você foi ligeiro o suficiente para vir parar aqui, é uma boa notícia, porque muita gente vai só bater o olho e falar, não, tá maluco, comprar um Ryzen 5 no valor de um Ryzen 7, esse processador tá no preço errado, não faz nem sentido. E olha, tá certo e errado ao mesmo tempo. Eu acho que o 5500X 3D, a tendência é que o preço dele diminua e fique mais barato do que um 5700X, mas eu não vou prever o futuro. Aliás, vocês que estão aí no futuro, deixa aí nos comentários o que aconteceu. Eu não sei, me conta. Eu vou ver os comentários daqui a um tempo para entender o que aconteceu. Mas no momento que eu gravo o vídeo para vocês aqui, o 5700X ele tá num preço muito próximo do 5500X 3D. E dependendo de como for promoção, disponibilidade do processador, isso pode mudar. Vocês também devem ter notado que essa aqui não é a caixa do 5500X 3D. Isso é porque a gente não recebeu a caixa do 5500X 3D. Mas calma, o processador é o 5500X 3D mesmo que tá aqui dentro, tá? Quais são as diferenças entre esses dois processadores, né? Por que eles estão parando nesse mesmo preço? Bom, o 5700X ele é um processador que já está há muito tempo no mercado, ele foi lançado muito antes do Ryzen 5 5500X 3D. Na verdade, o 5500X 3D foi um dos últimos processadores a serem lançados para a plataforma M4 que se nega a morrer. É verdade. O 5700X ele é uma versão mais econômica do 5800X e uma versão um pouquinho melhor do 5700. O 5500X 3D ele é uma versão do 5600X 3D um pouquinho mais barata e com um clockzinho um pouquinho cortado. Eu sei que é confuso porque tem muito processador M4, então deixa eu tentar posicionar para vocês. Esses dois processadores, eles utilizam a mesma arquitetura, os dois são Zen 3 e os dois processadores têm basicamente as mesmas características, a parte do que eles são diferentes, que é a quantidade de cores e threads, clocks e principalmente a quantidade de cache. Quando a gente fala de processadores X3D, a gente está falando do empilhamento de cache, o 3D V-Cache. O 3D V-Cache basicamente é a AMD fazendo assim, ó, colando um monte de cache em cima do processador. Aqui a gente tem 96 MB de cache L3 no 5500X 3D, enquanto que no 5700X a gente tem 32 MB de cache. A gente também tem diferença nos clocks, né? O 5700X ele tem um clock base de 3.4 GHz e um boost até 4.6 GHz. Já o 5500X 3D ele opera numa frequência de 3 GHz e ele pode chegar até 4 GHz no boost. Então uma diferença de 600 MHz aí no boost máximo e 400 MHz no clock base. Isso é até esse clock porque não é o clock que ele vai operar o tempo todo, então não tá quebrado seu CPU se não chegar nisso. De novo, são 6 cores, 12 threads, mas a gente tem uma diferença também de TDP. O TDP no 5700X é de 65 watts e no 5500X 3D de 105 watts. O consumo é mais alto, porque a gente tem ali empilhamento de cache, né? Então é uma pastilhinha ali que também vai puxar mais energia e para dissipação de calor ele não consegue chegar também a clocks mais altos, até por isso que ele não tem suporte a overclock, porque senão você
bateria facilmente uma temperatura máxima e você pode danificar o empilhamento de cache, então a AMD simplesmente falou, não, sem overclock. Já no 5700X, se você quiser, você consegue fazer overclock, mas lembrando que isso aí varia de CPU para CPU e tal, então tem só essa possibilidade, a gente nem testou overclock, porque isso varia muito de um chip para o outro, é a loteria do silício. E só para esclarecer, o 5500X3 dele não é um Ryzen 5 5500 com um empilhamento de cache 3D, ele é um Ryzen 5 5600 com clock escapados ali, né, com a diferença entre clocks, e com empilhamento de cache 3D. Isso porque o 5500, ele na verdade é um 5600G sem gráfico integrado, com algumas diferenças ali de clock também, mas todo o restante das características são iguais. E lá a gente tem PCI Express 3.0, aqui a gente tem PCI Express 4.0. Então, são diferenças bem importantes que você deve se atentar, mas eu vou mostrar para vocês na prática. Eu vou mostrar a diferença que tem na performance. Afinal, a gente tá falando aqui de uma diferença boa de clocks, né? 4.6 de boost contra 4 GHz, 6 cores, 12 threads, 8 cores, 16 threads. Será que a tal da longevidade vai entrar aqui? 8 cores, 16 threads ou 6 cores e 12 threads? Deixa aí nos comentários. Antes de mais nada, quem que você acha que vai ganhar? Sem roubar, hein? Deixa aí. Aproveita, já passa por ali, deixa o like e se inscreve no canal. E para os testes aqui, a gente utilizou a nossa bancada com uma X570 Aorus Master, 32 GB de memória 3600 MHz, um NVMe de 4 TB da Corsair, uma fonte HX 1500i da Corsair, e para refrigerar os CPUs a gente utilizou aqui um H150i também da Corsair. A GPU utilizada nos testes foi uma RTX 5090 Founders Edition, e eu sei, a gente não vai utilizar esses CPUs com uma 5090, mas é sempre bom reforçar que os testes são de CPU, então a gente sempre coloca a GPU mais poderosa para ver até onde os CPUs chegam e aonde é a limitação deles, tá? Então é pra gente só quer ver a diferença entre eles, tanto é que os setups, as configurações aqui, não estão nem rodando com tudo no Ultra, é só pra gente ver a performance máxima. E lembrando que se você rodar no Ultra também vai mudar a performance, então esse é um teste estritamente de CPU, sem limitação de GPU, mas eu vou falar sobre as limitações de GPU no finzinho, então fica por aí que se você vai entender se vai valer a pena ou não no seu setup. E para os testes a gente testou aqui em algumas aplicações profissionais para trabalho, e a gente testou em jogos. Os jogos estão rodando em Full HD com configurações médias ou baixas ou altas, dependendo do jogo, e a gente está utilizando sem Ray Tracing, sem Upscaling, sem nada. O intuito dos testes é mostrar a performance dos processadores em diferentes engines e ver qual a performance máxima que a gente consegue atingir para ver a diferença percentual entre os processadores e com isso descobrir até onde eles conseguem empurrar as GPUs, se isso for o limite. Começando por uma aplicação profissional, o Blender, aqui na renderização por CPU, o 5700X obviamente terminou antes, porque ele tem mais cores e mais threads, 3 minutos e 8 contra 3 minutos e 58 do 5500X3D, uma diferença de 21% aí em favor do 5700X. O consumo foi exatamente igual, apesar de demorar mais para completar a tarefa e ter menos cores e menos threads, o 5500X3D ele tem um TDP mais alto e ele também consome mais, mas os dois ficaram ali na casa dos 190 watts. Cinebench R24 aqui no multithread, esse daqui também é uma aplicação para renderização por CPU, 5700X fez 731 pontos contra 631, uma diferença de 16% em relação ao 5500X3D. Em relação ao consumo, os dois processadores ficaram muito próximos, mas o 5500X3D consumiu um pouco mais, 10 watts a mais para ser específico, diferença de só 5%. E no single, os processadores ficaram muito próximos, o 5500X3D com 88 e o 5700X com 94. Lembrando que o boost do 5700X é maior, apesar do TDP ser mais baixo, então dando uma diferença de 7% em favor do 5700X. Em relação ao consumo, uma diferença aí de 5 watts só, dessa vez o 5700X consumiu um pouco mais, 4% a mais do que o 5500X3D. Agora, finalmente partindo para os jogos, Alan Wake 2, aqui rodando no preset baixo, um jogo bem pesado, e o 5700X conseguiu empurrar uma excelente média, 112 de média, 79 de mínima. O 5500X3D uma média de 140 e mínima de 95. Você fala, bom, mas tudo isso para rodar o Alan Wake, é bom lembrar que quando você sobe a qualidade gráfica também vai pesar mais no CPU. Então essa gordurinha a mais que tem no 5500X3D significa que quando ele tomar o hit do Path Tracing e tudo mais, ele vai conseguir estabelecer ali uma média mais elevada do que o 5700X. A diferença aqui ficou de 20% na média e 17% na mínima em favor do 5500X3D. Black Ops 6 aqui no modo multiplayer, a gente tá testando justamente para você ter uma ideia de como que ficaria ali no Battle Royale também, né, no Warzone. E aqui o 5700X fez uma boa média, 201 de média, 151 de mínima. Já o 5500X3D fez média de 227 e mínima de 167, uma diferença ali de 11% na média e 10% na mínima. Eu diria que ficou bem próximo aqui, na verdade, o 5700X, eu esperava que fosse uma diferença maior no Black Ops, mas parece que não tira tanto proveito assim do empilhamento de cache 3D, ou de repente outras características do CPU são melhores, né? Como por exemplo, sei lá, o single dele é melhor, tem um boost mais elevado. CS2, aqui no CS2 o 5700X fez média de 525 e mínima de 172 rodando no preset médio. Já o 5500X3D fez média de 585 e mínima de 208. E as pessoas perguntam, por que tudo isso de FPS no CS2? A média nem é tão importante, até porque o benchmark ele não reproduz perfeitamente como é no gameplay, porém as mínimas são importantes. Eu sei que parece uma diferença pequena, né? Mas você fazer ali 17%
10% a mais, né, na mínima é bem importante, colocando isso em perspectiva, né? É óbvio que as pessoas vão rodar até em presets mais baixos do que isso, e a média tem uma diferença de só 10%. Aqui o que acaba sendo mais relevante é realmente as mínimas do 5500X3D. Cyberpunk 2077, que é um jogo pesado, porém também exige do CPU. A gente já viu aí situações onde vários CPUs sofrem muito, né? Tipo 5600, 5500, até processadores mais antigos, tipo um 3600 da vida, apanha bastante para rodar esse jogo. Aqui rodando no preset médio em Full HD, o 5700X faz média de 153 e mínima de 103, o que significa que você pode tomar um hit aí rodando em presets ainda mais altos. Porém, nesse mesmo preset aqui, o 5500X3D fez média de 191 e mínima de 138. Isso aqui é uma performance muito impar com a nova geração, pra vocês terem uma ideia. Ele chega bem próximo do que é um 7600, ou seja, um Ryzen 7000. O 5700X conseguiu uma boa média, mas ele ficou 20% atrás na média e 25% na mínima. Sendo a mínima ali, é um ponto até mais importante. Você vai ter uma estabilidade bem maior e quando você tiver um hit de performance, ele vai conseguir sustentar ali um frame time, um FPS mais estável. The Elder Scrolls 4 Oblivion, mesmo rodando com uma 5090 em Full HD no preset médio, o jogo fez 97 de média e 71 de mínima no 5700X. Na verdade, o processador fez, né? E aqui o 5500X3D fez uma média de 115 e mínima de 85. É bem interessante pra gente ver que a limitação realmente fica nos CPUs, né? Quando a gente coloca em presets bem mais baixos, no caso no médio aqui, mas ainda assim existiu uma diferença, né? Na casa de 16% na média e 16% na mínima. Bem consistente a diferença dos dois processadores. Diria que os dois conseguem empurrar bem uma GPU que tem essa performance para Full HD, mas o 5500X3D entrega uma experiência mais interessante aqui, pelo menos para você ter uma folga. Fortnite. No Fortnite é bizarro, mas ele parece que não faz nenhum proveito ali do empilhamento de cache 3D, pelo menos nessa situação aqui. Os dois processadores tiveram exatamente a mesma performance, não mudou basicamente nada. Horizon Forbidden West é um jogo que é portado aí dos consoles, né? Um bom exemplo pra gente ver como é que seriam os jogos do console que tá saindo, por exemplo, do PlayStation 5 indo pra PC, uma coisa que tem se tornado cada vez mais normal. O 5700X fez média de 133 e mínima de 91 no preset médio, e o 5500X3D média de 144 e mínima de 98. Bem interessante porque ficou próximo a performance dos dois, né? Só 8% de diferença na média, 7% de diferença na mínima. Eu não diria que é relevante nesse caso aqui, dá pra você ter uma boa performance com os dois CPUs, e mesmo quando você forçar um pouco mais ali, eles vão ter uma performance muito próxima. Indiana Jones and the Great Circle, esse é um jogo mais novo, um jogo bem pesado, e mesmo rodando no preset médio em Full HD, a gente vê ali arrancar bastante da GPU. No caso aqui, a gente chegou em 225 de média, 185 de mínima no 5700X, e o 5500X3D fez média de 246 e mínima de 194, uma diferença de 9% aí na média, só 5% na mínima. Os dois processadores conseguiram empurrar ali bem a performance no jogo nesse preset, então mesmo que você escalonando ali, a tendência é que os processadores consigam empurrar bem próximos. Starfield, o jogo que ninguém pediu, mas a gente vai trazer mesmo assim. É uma engine diferente, então o motor gráfico deles é diferente de todos os outros, é por isso que a gente adiciona aqui nos testes. O 5700X rodou ali na casa dos 91 de média e 73 de mínima no preset médio, que tá muito bom, né? Enquanto que o 5500X3D fez média de 102 e mínima de 82. É um pouco melhor, só 11% melhor na média e na mínima, então não sei se é tão relevante assim, mas de qualquer forma tem mais performance o 5500X3D do que o 5700X. Star Wars Outlaws, mesma performance nos dois, exatamente a mesma coisa, então dá pra dizer que provavelmente não tira tanta vantagem, ou não é nem questão de não tirar vantagem no empilhamento de cache 3D, né? Isso teria que ser analisado mais a fundo, mas pode ser inclusive uma junção, né? Utiliza mais os core threads, ou de repente utiliza mais o single do 5700X, os clocks mais altos ajudam, enfim, tem várias características nos processadores que são diferentes que podem acabar afetando. De qualquer forma aqui, tecnicamente o 5700X é 4% melhor na mínima e 1% melhor na média. É uma diferença que você realmente não vai perceber, de 58 para 56 FPS tá dentro da margem de erro. The Last of Us Parte 2, o Parte 2 chegou, finalmente. Aqui o 5700X fez média de 114 e mínima de 95, que tá bem bom para esse jogo, e o 5500X3D média de 126 e mínima de 98. Aqui a vantagem foi realmente na média, 10% na média, e a mínima ficou basicamente igual. Não é uma diferença tão absurda que você vai sentir no jogo, mas o 5500X3D fica ali 10% à frente na média. A mínima, mesma coisa. Ah, beleza, eu vi que ficou meio... toda hora um ficava pra lá, pra cá. O 5700X basicamente perdeu em todos. E não é uma sensação, não. Se você voltar nos gráficos aí, ele perdeu em basicamente todos, né? Dá pra gente dizer que tecnicamente empatou em um ou outro, ganhou por 1%, mas na real ele ou teve a mesma média ou foi pior do que o 5500X3D. Isso se reflete aqui na média dos 11 testes que a gente fez em Full HD. O 5700X fez média de 188 e mínima de 122, e o 5500X3D média de 208 e mínima de 135. Uma diferença de só 10% na média e 10% na mínima. E isso aqui não é exatamente nenhuma surpresa, tá? Porque se a gente voltar lá na análise do 5800X3D com 5800X e os similares, né, os processadores similares ali, mesmo os que chegam mais próximos, a diferença normalmente é na casa dos 10 a 20%. Só que isso varia muito de jogo para jogo, né? Aqui 10% eu diria que é uma diferença média, ele pode chegar a 20% ou ser nada. Então 10% tá bem
justo. Aí você fala, nossa, só 10%, mas é bom lembrar que é a média. Tem alguns casos que chega a ser 20, 25% melhor, tem outros que chega a ser nada melhor e tem outros que até perde por 1%, mas perde. Então, tecnicamente, o 5500X3D é melhor do que o 5700X. Mas como é que fica em relação à temperatura, consumo? Bom, o consumo aqui, médio, né, do 5700X com o 5500X3D foi igual. Isso aqui são os testes do CPU e do sistema, tá? Então não é só quantos watts, você não tá consumindo 400 watts cada CPU. Isso aqui é do sistema. O sistema acabou consumindo mesmo com os dois CPUs, mesmo esse aqui tendo menos cores, menos threads, lembra do empilhamento de cache 3D e tal, enfim. É basicamente a mesma coisa. E em relação à temperatura, fala, nossa, mas aí um vai ser muito mais quente do que o outro. Bom, na verdade, nos nossos testes, utilizando o mesmo water cooler com a temperatura ambiente de 24 graus, o 5700X chegou ali na casa dos 56 graus, rodando o Cyberpunk 2077, e o 5500X3D 62 graus. É uma diferença de só 10% também na dissipação de calor, ou pelo menos na temperatura que os processadores ficaram, né? É claro que a gente tá falando de water cooler exagerado para isso, 360, não é o que você precisa para eles, mas basicamente a mesma coisa. Um water cooler de 240 já deve dar conta deles, ou mesmo um bom air cooler ali na casa dos 150, 200 reais, você já deve dar conta dos dois processadores. Mas sim, são processadores que exigem um pouco mais, inclusive no 5500X3D você não recebe cooler box, aqui é o 5600G, mas você também não recebe cooler box. Beleza, Robson, mas aí de novo aquela, né, pô, mas você aí não ajuda em nada, né? Os dois processadores estão basicamente o mesmo preço, tem basicamente a mesma performance, qual que eu escolho? Eu já sei que você pensou, antes de mais nada, você fala, pô, lógico que eu vou no que tem mais cores e mais threads por 10%, e a longevidade. Pois é, a questão da longevidade, ela realmente vai acabar entrando no debate aqui de um processador com mais cores e mais threads do que um com menos cores e menos threads, só que com empilhamento de cache 3D. É claro que os jogos no futuro podem exigir mais cores e mais threads, mas é bem possível que, na verdade, quando isso acontecer, já esteja na hora de você trocar qualquer um dos dois. Isso já aconteceu no passado, como por exemplo um Ryzen 1700, que foi muito vendido, ou um 2700, que foi muito vendido. Se você colocar em perspectiva hoje, ele já é um processador que tem vários jogos que ele já não dá conta. Isso são lançamentos, né? Porque eles exigem mais IPC, eles exigem mais características que o processador não consegue entregar. Então só ter mais cores e mais threads não resolve o problema. Os dois processadores, lembra? São da mesma arquitetura, da mesma litografia, da mesma geração. Então eles têm um IPC muito próximo, o multi é maior aqui no 5700X por razões óbvias, mas o empilhamento de cache 3D ajuda muito em jogos e pode ajudar até mais do que a quantidade de cores e threads. É claro que isso não dá para determinar porque vai muito de qual motor gráfico está sendo usado. E aqui a gente testou vários justamente para mostrar isso para vocês. Tem alguns que não faz diferença o empilhamento de cache 3D, mas também não vimos diferença em favor do 5700X. Então eu diria que está bem equilibrado. Se você vai focar especificamente em jogos, está claro que o 5500X3D é melhor, apesar do preço, inclusive ele pode estar custando mais barato também, ele é um processador que se sai melhor, e se forem jogos que aproveitam melhor o empilhamento de cache 3D, ele vai ter uma performance ainda superior. Se for um jogo que não aproveita tanto, ele vai ter, no pior dos casos, a mesma performance do 5700X. Nossa, Alcio, mas aí se eu for trabalhar, bom, para trabalhar, claro que o 5700X ele é melhor, você viu que ele termina uma renderização ali mais rápida, ele tem um multithread maior, justamente por ter uma contagem de cores e threads maior, mas depende também de qual que é o trabalho que você está fazendo, né? Porque você viu que ali no símbolo os dois são basicamente igual. Então, se a tarefa precisa de mais cores e mais threads, aí você vai no 5700X. Para jogos, 5500X3D é uma melhor opção e, assim, eu realmente imagino que ele pode aparecer em preços mais atraentes aí em promoções. Ah, mas eu vou ter que gastar com cooler e tudo mais. Bom, 5700X, tecnicamente, você também teria que gastar, caso você não queira um nível de ruído exagerado. Em relação ao consumo, isso realmente não é um grande problema, né? Os dois consomem exatamente a mesma coisa. Em relação à longevidade, como eu disse para vocês, não dá para prever o futuro. Eu não sei se os jogos mais para frente vão exigir mais cores, mais threads, ou se eles vão exigir o conjunto como um todo. A gente já viu várias situações em que processadores de 6 cores e 12 threads têm exatamente a mesma performance dos processadores de 8 cores e 16 threads, e aqui não foi muito diferente. Se você inclusive viu as análises do 5700X com o 5600X, vocês já tinham matado isso. A performance dele é basicamente a mesma do 5600X, então não são os 8 cores e 16 threads aqui que estão salvando ele de absolutamente nada até agora. Agora, partindo pro esoterismo, se fosse para chutar, eu diria que o 5500X3D deve ter uma performance melhor em jogos mais recentes, nos próximos lançamentos. Mas aí eu tô realmente chutando, não leve isso em consideração, porque eu só quero chutar para depois eu vir daqui um tempo e talvez eu quebrar a cara e precisar de mais cores e mais threads. Eu sei que vocês vão usar exemplos como, de repente, o Battlefield 6 exige mais cores e mais threads, mas se você ver os testes, pelo menos da versão antes do lançamento, eles tiveram basicamente a mesma performance. Ter mais cores e mais threads não ajudou em nada. Talvez o empilhamento de cache 3D ajude muito mais. Ah, mas isso não adianta nada para mim, Robson. Pô, você testou com uma 5090, nos preset nada a ver, não é assim que eu vou usar. Eu entendo o que você tá falando. Porém, se você parar para pensar, tem várias placas no mercado que hoje elas só vão dar conta de rodar, na verdade,
nesse mesmo preset. Por exemplo, um preset médio, um preset baixo ou um preset alto mesmo para Full HD. E aí esses processadores que você provavelmente vai combinar para Full HD ou para Quad HD ou até mesmo para 4K, é só você encontrar o ponto de equilíbrio. O que é isso? Um ponto de equilíbrio? Um negócio zen, nada a ver? Não, cara, é só você pegar os testes de GPU e ver qual GPU consegue casar mais ou menos com a performance desse processador. Ah, mas rodou aí no baixo e lá a placa de vídeo tá rodando no Ultra. Perfeitamente. Se a placa conseguir chegar pelo menos próximo dessa performance no Ultra, o processador provavelmente vai empurrar uma performance muito próxima. É claro que não é uma matemática perfeita, porque quando você sobe ali o preset, você também exige mais do CPU. Mas ali no meio do caminho, entre o que a GPU entrega e o CPU entrega, né, você consegue chegar. Tipo, ele bateu 190 FPS no médio e a GPU bateu 160 no Ultra. Então ali no meio do caminho onde eles devem se encontrar para você ter um setup equilibrado. E é exatamente pensando nessa longevidade de hoje, uma 5090 é muita coisa para Full HD. Mas na próxima geração, uma placa para Full HD já pode ter uma performance aí de uma 5070 ou de uma 5080 que seja, e o processador provavelmente vai ser bem capaz de empurrar. Na verdade, tem alguns testes, por exemplo, o Hardware Unboxed faz bastante comparativo de escalonamento de GPU, né? Como que escala a performance comparado com outras GPUs. E para vocês terem uma ideia, esses dois processadores devem empurrar tranquilamente, por exemplo, uma 9060 XT, uma 5070, uma 4080, uma 4060, enfim, todas essas placas mais populares do mercado, eles vão empurrar numa boa e inclusive extraindo tudo que a placa tem para entregar. Claro que se você estiver pensando em rodar no Ultra e tal. Se você for rodar em settings competitivos, você vai ter uma performance muito próxima do que você tá vendo por aqui. Mas e vocês, já compraram o seu CPU ou você já tem um 5700X? Ah, aliás, você já tem um 5700X, eu acho que eu não preciso falar. Não troque por um 5500X 3D porque não faz sentido. Você teria que dar muita sorte de achar um 5700X 3D ou um 5800X 3D. O 5800X 3D daria ali uma coisa de uns 15 a 20% mais performance do que um 5700X. Eu sei disso porque eu testei o 5500X 3D e comparei com o 5700X 3D. Aí faria mais sentido você ganhar uns 15, 20% mais de performance, é bem legal. Só 10% de performance pelo mesmo valor, eu não sei se realmente vale esse sacrifício todo, a não ser que seja um jogo que você realmente gosta muito e que ali ganhe muita performance no 5500X 3D. Mas entre os dois, para comprar do zero, qual você escolheria? O 5500X 3D ou o 5700X? Ou qual você já escolheu? Deixa aí nos comentários, aproveita e fala qual foi o critério que você escolheu para comprar o seu processador. Dá uma conferida nos outros testes também, tem mais comparativos desses processadores para você tirar a sua dúvida. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.